Pra te adorar eu vivo. Aleluia. Pra te adorar eu vivo, eu vivo. Quero convidar você que está nos ouvindo nesta noite. Coloca sua mão sobre o teu coração neste momento. Feche seus olhos por um momento. Adore a Deus nesta noite. Diga para Ele que para adorar, porque dele e para Ele são todas as coisas. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Ainda, meu Deus e meu Pai, que nós estejamos, Senhor, separados, Senhor amado, da comunhão entre irmãos, mas não estamos separados entre o amor que há, Senhor, de Ti para com os demais. Ainda, Pai, que a dor seja grande por olhar para esta casa e não ver os seus filhos aqui, mas, Pai, que aonde os seus filhos estiver nos assistindo nesta noite, que a Tua glória e a Tua unção possa adentrar em cada lar. Pai, a Tua palavra diz, Senhor amado, que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. A mesma diz, Senhor, que os Teus planos e os Teus sonhos são maiores do que o nosso. Ao nosso querer, ao meu querer, Pai, é que essa igreja nesta noite estivesse, Senhor, repleta de pessoas. Mas não é o fato do meu querer que prevalece, mas é o seu. E é por isso que eu te peço, Pai, que nesta noite, na celebração da ceia, no Senhor, no nosso, meu Deus e meu Pai, votos de aliança e renovação desta aliança, que aonde o teu filho e a sua filha estiver, que possam sentir a glória que está dentro desta casa. Renova, Senhor, a força de cada um, renova o ânimo de cada um, e dá a cada um, Pai, unção, graça, poder e ousadia. Que cada um, Pai, nesta noite possa ser fortalecido por Ti. Dá-nos força, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ânimo, Pai. Pai, que aonde, Senhor, a Tua palavra nesta noite chegar, que possa, meu Deus, tocar em cada coração, que o Teu Espírito possa falar, que entre meus lábios e o coração dos Teus filhos, Pai, que a Sua palavra, ela possa tocar, e que vidas sejam transformadas. É que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa estar com você nesta noite. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 29. Eu quero nesta noite meditar um pouquinho com você sobre este versículo ao qual nós lemos uma vez por mês, dentro do culto de ceia. É sagrado para nós ministrar, e que muitas das vezes nós não percorremos ele, não meditamos, não extraímos deles o que eles querem nos dizer. Mas eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, ministrar sobre as nossas vidas nesta noite, que nós possamos nesta noite entender o que Ele quer nos dizer. Diz assim, capítulo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia não revela para nós o modelo de pessoas que estão hábitas ou que devem participar da ceia. Você não acha na Bíblia este modelo, mas o que ela vai nos dizer, que nós precisamos examinar a nós mesmos, como se nós voltasse no verso, nós iríamos ver que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice.
Mas no modo geral, ela não vai nos caracterizar, ou não vai nos trazer uma informação de qual é o modelo, ou como que nós precisamos estar para participar da ceia. Se para participar da ceia eu tenho que ser batizado, se para participar da ceia eu tenho que ser crente ou evangélico, ou frequentar alguma igreja, se eu preciso ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, se eu preciso ter um cargo ou não na igreja, ela não nos especifica isso. Mas o que ela vai nos dizer é que eu tenho que examinar, e que se eu não examinar a mim mesmo, se eu não discernir o corpo de Cristo, eu tomarei para minha condenação. Se eu não examinar o corpo de Cristo, então eu vou tomar para o meu fracasso. Então eu vou tomar para adquirir doenças espirituais, aqui falando. Então eu tomarei para dormir, e o dormir aqui está dizendo em morte. Então eu preciso entender que não há um modelo de como eu tenho que estar para participar, mas eu tenho que discernir o corpo de Cristo. A ceia não é para pessoas santas participar, mas é pecadores renovando uma aliança com Deus, e declarando que são membros do corpo, buscando a santidade. Você quer um exemplo bíblico? No livro de Romanos, no capítulo 3 e no verso 23 diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então se todos pecarem, todos estão destituídos da glória de Deus. Então como que nós participaremos da ceia, ou como a ceia ficou para pessoas santas, para pessoas evoluídas participar? Não é isso que está dizendo. Todos nós estamos destituídos. Lembra de Judas? Judas, ele estava na mesa com Jesus. Judas, ele já havia vendido Jesus. Ele já havia ido até os soldados e vendido Jesus. Ele já havia pecado, mas ele estava sentado na mesa, e Jesus serviu a ceia para ele. O que Jesus está dizendo? Que Judas era um pecador naquele momento, sem se arrepender do seu pecado, e ele estava ali, e Deus não negou a ceia para ele. É por isso que a ceia não se deve negar. Mas quando eu entendo que eu sou um pecador, mas que no ato de eu cear, eu estou renovando uma aliança, e nesse renovo desta aliança, este sangue, esta carne vai trazer para mim uma esperança, vai me trazer o amor, vai me trazer a paciência, vai gerar em mim um arrependimento genuíno, para que eu possa entender quem eu sou, como estou e para onde eu vou. E se eu entendo para onde eu estou caminhando, eu entendo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo em Cristo e Ele vive em mim, a minha vida, ela é mudada, ela é transformada. Como é que eu posso discernir o corpo de Cristo? O que é, ou o que significa o corpo, ou definir o corpo de Cristo? Primeiro, entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Discernir o corpo de Cristo é esquecer a vida que deixamos para trás. Antes de conhecer a Cristo, não perdoávamos, não amávamos os nossos inimigos, mas agora que conheço o corpo de Cristo, eu amo a todos. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então eu preciso entender que há coisas novas na minha vida. Discernir o corpo de Cristo é quando você ama, sabe, trazendo para a nossa vida, quando você ama uma pessoa, e você acorda de manhã, o seu dia, o seu pensamento, não é como o seu dia vai estar, mas como o dia dessa pessoa vai ser. É você amar tanto uma pessoa que você não vai se preocupar com você, mas vai se preocupar com esta pessoa. É você discernir alguém, é você procurar entender alguém, é você amar as qualidades e os defeitos, é você entender que não há mais uma vida sem esta pessoa. Assim é nós discernir o corpo de Cristo, eu discernir quem Ele é, porque Ele morreu, porque Ele vive,
e porque Ele virá. E se Ele vive em mim, eu tenho que deixar algumas coisas. E a primeira delas, eu preciso obedecer. E dentro do discernir o corpo de Cristo, se eu não obedeço, eu não discerno o corpo de Cristo. E se eu não obedeço a Cristo, então eu estou tomando a ceia para essas três coisas na minha vida. Primeira, eu estou tomando para um fracasso espiritual. Eu jamais serei uma pessoa fortalecida. Eu jamais serei uma pessoa temente a Deus, porque eu estou fraco. E quando o tempo passa, o fracasso, ele me traz a doença. E quando me traz a doença, o tempo passa, ele me traz a morte espiritual. Nós vemos pessoas dentro das igrejas. Quantas pessoas se tornaram frequentadores de culto? Pessoas que chegam na igreja, pessoas que estão dentro da igreja, mas não conseguem sentir o poder e a glória de Deus. E deixa eu dizer algo: obedecer a Deus é obedecer em todas as coisas, porque a Bíblia diz que se eu cumprir todos os mandamentos durante o dia, mas ao final da tarde eu atropelar ou pisar em um, eu neguei todo aquele que eu cumprir. A primeira obediência que eu tenho que entender é que a Bíblia diz para mim e para você que nós devemos de obedecer em tudo. No ato de eu dizimar na casa do Senhor, eu ofertar, é um ato de obediência. Se eu não dizimo, se eu não oferto, eu estou negando a fé, estou negando que eu conheço ou não conheço o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que eu estou roubando ao Senhor. Então, se eu não obedeço com o ato de dizimar e roubo ao Senhor, eu estou adquirindo para mim uma doença espiritual. Estou dormindo. Conhecer o corpo de Cristo é eu entender que Jesus tem um plano na minha vida, e que se Ele tem um plano na minha vida, Ele me chamou para algo. E quando Ele me chama, não importa se Ele me chamou para pastor, se Ele me chamou para ser o jardineiro da igreja, ser o diácono da igreja, ser o técnico de som, ser o músico, ser o cantor. Ele me chamou por um propósito e para algo. Mas Ele me chamou. E agora, se eu entendo o corpo de Cristo, eu entendo que as crises vão vir, as perseguições vão vir, a tempestade vai vir, mas ainda que ela chegue até mim, eu creio num Deus, porque eu sou como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E se eu sou como o monte de Sião, e eu discerno o corpo de Cristo, eu sei que a tempestade vai passar, porque quem está comigo é Jesus de Nazaré. Mas se eu não discerno o corpo de Cristo, se eu não discerno o corpo de Cristo, o que eu faço? Eu logo vou dizer: pastor, não dá mais para mim, eu não fui chamado para isso, o meu tempo acabou. Sabe, meu querido, deixa eu dizer algo, bibliamente falando para você. Eu sempre digo e afirmo: não fique com o que eu prego, mas busque se está na palavra, e busque dentro da palavra de Deus. Se Deus deu algo para alguém e Deus tomou, e você diz: mas há uma passagem muito famosa, Saul, Deus escolheu ele, a rei de Israel, mas Deus tomou. Sim, mas você vai ler que Davi não assumiu o trono enquanto Saul estava vivo. Enquanto Saul estava vivo, ele estava no reino. Davi só vai assumir o reino depois que ele é morto. O que eu quero te dizer com isso, irmãos, não chegue e diga assim: olha, Deus falou para mim que o meu tempo acabou, Deus falou para mim que já não é mais o meu tempo. Isso não é Bíblia, não é voz de Deus falando com você, não. Não existe isso. Deus nos escolheu, e quando Ele nos escolheu, Ele nos capacitou. Jeremias diz assim: Senhor, eis que eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Mas o Senhor diz: não diga isso, Jeremias. Aonde eu te mandar, você irá, e tudo quanto eu te ordenar, você vai falar. Deus nos escolheu. Deus não dá um tempo determinado para mim e para você. Eu te chamei por 1 ano, eu te chamei por 2 anos, é um mandato, e você vai sair, outro vai entrar, não. Deus nos chamou, mas na nossa condição de exercer aquilo que Deus confiou em nossas mãos, está em mim, está em você. Eu quero dizer para você nesta noite: como você tem discernido o corpo de Cristo? Como você tem feito o que Deus colocou em tuas mãos? Você tem feito com zelo? Você tem feito com carinho? Você tem feito com amor?
Quantas das vezes Deus tem olhado para você e tem falado para você: filho, filha, eu te dei algo em especial, eu te dei um dom, eu confiei em você, eu te dei um talento, eu te dei algo sobrenatural. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Pastor, eu não tenho força, eu não tenho mais coragem. Por quê? Porque em mínimas coisas nós temos desobedecido o que Deus tem falado. E quando nós desobedecemos, então nós se tornamos fracos, nós se tornamos doentes e venhamos à morte espiritual. Nós precisamos conhecer. Nós não estamos restritos, e os homens colocam algumas impossibilidades de nós tocar no corpo, de nós tocarmos. Não, deixa eu te falar algo. A ceia é homens e mulheres pecadores tomando a ceia, renovando a aliança com Deus e dizendo: Senhor, eu renovo a minha aliança. Eu pequei, eu falhei, eu fui fraco, Senhor, mas há um mês adentrando, e nesse mês eu quero ser um homem, uma mulher melhor a cada dia. Eu quero, Senhor, renovar a minha aliança, e nessa renovação quero te pedir: perdoa os meus pecados, não esquece de mim, mas lembra-te de mim. Irmãos, a ceia não é homem santo, mas é pecadores buscando a santidade de Deus. Eu preciso entender isso, que eu não tenho que estar santo. Pastor, eu só participo da ceia por se eu tiver santo, se eu não tiver pecado. Então nunca nós vamos participar. Se a gente fosse olhar esse contexto de discernir o corpo de Cristo, e nós fosse buscar mais profundamente, nós todos nesta noite cairíamos em nós, e então nós iríamos ver que nenhum de nós somos dignos de tocar no corpo e no sangue de Cristo. Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós instituídos estavam da glória de Deus. Mas um dia Jesus estendeu os dois braços na cruz do Calvário, e ele disse assim: Pai, está tudo consumado, perdoa-os porque não sabe o que faz. Esta frase ela estava direcionada aos homens que estavam condenando Jesus, mas a um modo geral estava falando para mim e para você. Quando o nosso acusador ele chega diante de Deus e ele diz: olha, Deus, o diabo te acusando diz: olha, Cicrano, Beltrano, ele pecou, ele errou, você precisa dar uma condenação. Aí o Senhor se levanta, ou Jesus se levanta do seu trono como advogado, nosso defensor, e diz assim: Pai, eu já os perdoei, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz, eles são, meu Deus e meu Pai, conduzido a isso, mas eu já o perdoei. E eu preciso discernir o corpo de Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 6, do verso 27 ao 49, ele diz: ouçam todos, amem vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem, e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se te derem uma bofetada, uma das faces, ofereça também a outra. Se alguém se exigir o sacado, dele também a comida, a camisa. Dá a todos aqueles que te pedirem, e se te tirarem o que te pertence, não o reclame de volta. Faça aos outros o que querem que vos façam. Pensem que merecem elogios só por amarem os que vos amem. Isso até as pessoas más o fazem. E se fizerem o bem somente aos que vos faz bem, e que tem isso de extraordinário, até os pecadores procedem assim. E se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar, que bondade há nisso? Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie, para depois receber tudo de volta. Amem os vossos inimigos, tratem-os bem, empreste, e não se preocupem se não os pagarem, por assim a recompensa que recebem do céu será grande, e estarão a proceder verdadeiramente como filho de Deus.
do Deus Altíssimo, porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Seja compreensivos com os vosso Pai e compassivo. Veja o que Deus está falando nesse texto. Para nós amar até quem não nos ama, para nós amar aqueles que falam, que zombam, que criticam de nós. Isso é conhecer o corpo de Cristo, é examinar. Examine você esta noite, se você disse no corpo, se você discerne o corpo de Cristo, como que você está? Quando eu digo no corpo de Cristo, eu entendo, quando eu examino o corpo de Cristo, eu entendo o ato de dizimar, porque é bíblico, e a Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu conheço e discerno o corpo de Cristo, não é um peso eu limpar a igreja. Quando eu digo que conheço o corpo de Cristo, não é um peso eu fazer parte de uma liderança da igreja, e ser líder de célula, ser líder de algum departamento. Quando eu conheço o corpo de Cristo, eu me envolvo com as atividades da igreja, porque eu conheço o corpo de Cristo, e sei que eu sou membro dele. Se você tirar um membro do seu corpo, vai lhe fazer falta. E se eu arrancar uma unha do meu dedo, eu não vou arrancar o dedo para recuperar esta unha, eu vou ter que permanecer no corpo. O que eu quero te dizer com isso, é que você, quando você participa da ceia, você está renovando a tua aliança, e você está declarando que você faz parte do corpo de Cristo. Mas quando você não participa da ceia, você está dizendo que não faz parte do corpo. Então o sangue que corre nesse corpo não vai chegar até você, porque você não faz parte deste corpo. Eu preciso entender que o ato profético de cear, ele é muito mais importante, ele é muito mais significativo e muito mais espiritual do que eu imagino. Não é simplesmente pegar um pedaço de pão, um pouquinho de suco e tomar, não. É um ato de renovo, é um ato de dizer: Senhor, eu estou ligado em Ti, eu estou ligado na Tua glória, eu estou ligado na Tua esperança, eu estou ligado no Teu amor, eu estou ligado, Senhor, naquilo que Tu tem de melhor para mim. Mas quando eu não participo, eu não estou ligado no corpo. E se eu não estou ligado no corpo, eu estou doente, eu estou fracasso, e eu estou indo à morte. Sabe por que muitas pessoas não aguentam? Muitas pessoas desistem no caminho. Sabe por que muitas pessoas enfraquecem? Sabe por que muitas pessoas, quando assumem algo na igreja, se tornam um fardo e pesado? Porque não conseguem discernir o corpo de Cristo. Porque quando eu discerno o corpo de Cristo, eu discerno que não importa mais quem eu sou, porque agora Cristo vive em mim, e eu sou nova criatura em Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 3 diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração às 3 horas da tarde, e viram um homem coxo de nascença, transbordando por outros para ser transportado por outros para ser deixado junto à porta do templo, chamada Porta Formosa, como acontecia todos os dias, para pedir esmola. Quando Pedro e João viram indo e passar o homem, pediu-lhe uma esmola, e eles olharam com atenção, e Pedro por fim disse: olha para nós. E o coxo fitou-se na esperança de uma esmola. Mas Pedro continuou: não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Queridos, quando Pedro está indo para este templo, ele entra, ele vê esse coxo, que há muitos, e o texto diz que há 30 anos ele estava ali, todos os dias na porta do templo. Sabe o que nós entendemos, ou o que nós extraímos desse texto? É que hoje, da mesma forma, muitos estão como esse coxo, com uma condição, que não estão do lado de fora do templo, mas estão dentro do templo. Dentro do templo eles olham e vê todos ser batizados no Espírito Santo.
Ele vê pessoas ser curadas, ele vê pessoas subir no altar e cantar, ele vê pessoas assumindo liderança, ele vê pessoas novas pregando. E muitos com o braço cruzado e diz: nossa, eu tenho 10, 15, 20 anos de crente, e essa pessoa que chegou ontem já está exercendo tal. Mas por quê? Eu não discerno o corpo de Cristo. E se eu não discerno o corpo de Cristo, eu estou dentro da igreja, mas eu estou como Jó. Jó, ele, no início do seu livro, o Senhor dá um currículo tão lindo da vida dele. E o Senhor diz para Satanás: olha, o meu servo Jó, ele é fiel, ele é íntegro, ele é temente. Ele dá um currículo extraordinário de Jó, um currículo de conhecimento. Mas quando vai terminar o livro de Jó, Jó com as suas palavras vai dizer: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu posso dizer que conheço, porque eu vi ele face a face. Sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Que nós estamos dentro da igreja como esse coxo. O coxo também estava do lado de fora, e quantas das vezes ele não ouviu alguém dentro do templo testemunhar e dizer que Deus curava, que Deus salvava, que Deus libertava? Quantas das vezes do lado de fora ele não viu homens e mulheres de Deus que até esmolavam para ele, mas passavam? Sabe o que é isso? É homens e mulheres que estão dentro da igreja mendigando a palavra de Deus, e que ouve a palavra de Deus, mas não consegue pôr em prática. Que ouve a palavra de Deus e vê que Deus tem algo tremendo, que Deus pode realizar, que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode operar, que Deus pode fazer, mas não fazem, ou não acontece na vida dele, na vida nossa. Por quê? Porque não discernimos o corpo de Cristo, e tomamos então a ceia para o nosso fracasso, e se tornamos doentes e dormimos espiritualmente. Quantos de nós não acontece isso? Quantas pessoas não procuram a igreja no ato de um milagre? Buscam ao Senhor, não vamos dizer igreja, mas buscam ao Senhor. Quantos votos a gente faz quando a gente vê que o mar está como Pedro, quando desceu do barco, ele começou a andar. A Bíblia diz que ele começou a afundar, então ele disse: Senhor, tem misericórdia. A dúvida entrou no meu coração, o Senhor pegou nas mãos. Quantas pessoas estão como Pedro? Em meio à tempestade, olham para Jesus e dizem: Senhor, somente Tu tem palavra de vida eterna. Ó Senhor, somente Tu pode me ajudar. E aí o Senhor diz: é um ato de fé. E a gente diz: eu tenho fé. Descemos do barco. Aí Jesus carrega nós pela mão, coloca no barco. E quando a maré se acalma, a gente esquece do milagre. A gente esquece de entrar na igreja para adorar a Deus. Quantas das vezes Deus já operou milagre na tua vida, você que está me ouvindo nesta noite? Quantos votos você já fez para Deus? Disse: Senhor, se Tu fizer, eu mudarei, eu serei outra pessoa. E aonde você está nesta noite? Como você está? Ramanduri candará, yurandaramas, te candarabacandará, yurandaramas. Como está você nesta noite? Como você tem se portado depois de ter falado: Senhor, eu vou mudar, eu serei. Mas como está? Dormindo, uma pessoa doente, uma pessoa fraca. Aí você olha e diz: Senhor, me ajuda, porque tudo dá errado. Como vai dar certo, sendo que você precisa arrumar a sua vida com Deus? Eu preciso sair do sono, preciso sair da doença, preciso sair do fracasso. E como eu saio do fracasso? Eu entendendo que eu preciso discernir o corpo de Cristo e obedecer a Ele, e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos simplesmente por uma escolha. Deus não olhou e não falou: UNITTT é você, não. Deus olhou e falou: você é profeta meu, você é escolhido meu, você vai falar para as nações, você vai profetizar através do louvor, através da música, através da mensagem, através da oração, através de uma liderança, através de tantos trabalhos que tem, através da mídia da igreja, através de uma foto, através do ato de dizimar, através do ato de ofertar. Você será um profeta para as nações.
Mas como eu tenho sido, como nós temos sido, e como nós vamos ver a nossa geração, como nós queremos ver os nossos filhos, como nós queremos ver eles sendo abençoados por Deus, se eu estou dormindo, se eu não conheço, não discerno o corpo de Cristo, e não procuro entender, e não procuro discernir. Como que você quer bênção na tua vida, se você é uma pessoa morta espiritualmente? No verso 7 de Atos, que nós estamos lendo, diz: e pegando o coxo pela mão direita, ajudou-o, e levantou-se, e ao fazê-lo os ossos dos pés e tornozelos fortaleceram. E o verso 8 diz: erguendo-se, deu um salto, ficando de pé, o homem começou a caminhar, e andando, saltando, e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. Veja que interessante, a diferença de quem está dentro da igreja, mas vive como esse texto, do lado de fora. E quem está dentro da igreja e vive, e diz, não discerne o corpo de Cristo, está coxo, está doente, está dormindo, está fraco. Esse coxo, ele estava do lado de fora do templo, na porta formosa. No mesmo templo havia duas portas, a porta formosa e a porta das ovelhas. Na porta formosa entrava só a elite da cidade, entrava só as pessoas mais bem sucedidas. Pela porta das ovelhas entravam os mais ou os menos favorecidos, tanto em dinheiro ou com alguma doença. Dentro e no pátio desse templo havia um tanque. Nesse tanque, o texto, a Bíblia diz que em certo tempo movimentava-se as águas, e as águas sendo movimentadas, um anjo descia. E quando o anjo descia, o primeiro que descia no tanque, ele era curado. E o texto diz, no livro de João, no capítulo 5 e no verso 7, e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Qual é a diferença deste homem dentro do templo, dentro ou ao lado do poço, com o que estava do lado de fora? O que estava do lado de fora provavelmente viu Jesus passar e entrar pela outra porta. Ouviu falar que do lado de dentro do templo havia também um tanque, mas ele não ia até lá. Jesus, ele entra lá dentro, e ele olha dentro no pátio do tabernáculo e diz: alguém precisa de mim. Alguém doente ali, alguém coxo, mas eu trouxe o milagre, eu trouxe a cura, eu trouxe para ele. Sabe o que é isso? Ele discerniu o corpo de Cristo. O que estava do lado de fora, ele ouvia falar, mas ele não estava nele, ele se acostumou com todo dia receber uma esmola, uma migalha. Mas o que estava lá dentro disse: eu não quero uma migalha, eu não quero uma esmola, eu quero mais. Deus tem muito mais para mim. Eu não quero simplesmente fazer parte do grupo de louvor, eu quero cantar e pessoas ser curadas. Eu não quero simplesmente tomar o altar e pregar, eu quero pregar e ver pessoas sendo salvas. Eu não quero simplesmente fazer parte do grupo de intercessão da igreja, orar por pessoas, mas eu quero orar e ver o Senhor transformar. Eu não quero simplesmente me envolver com, ou ser um líder de célula só para ser, não. Eu quero ser um líder de célula, eu quero mais do que isso. Eu quero multiplicar a minha célula, eu quero ser um pastor de rede. Eu quero ver pessoas ser salvas, eu quero batizar pessoas que virão para Cristo através da minha célula. Eu não quero simplesmente olhar para um grupo de diaconato, eu quero fazer parte deste grupo. Eu não quero simplesmente vestir a camisa do diaconato e ficar na porta. Eu quero estar ali, e quando alguém olhar para mim, ver que o brilho do Espírito Santo está em mim, e esse brilho é envolver quem entrar, e o endemoniado cair e ser liberto, o doente entrar e olhar para mim e ver a glória de Deus e ser curado no momento em que olhar para mim. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Oh, aleluia.
Eu não quero simplesmente ocupar uma função da igreja, mas eu quero entender o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. E isso não deve ficar só no desejo, porque se está só no desejo, eu estou doente. Eu preciso ver o sobrenatural de Deus acontecer através de mim e por mim. Eu preciso entender isso. Nós como cristãos precisamos entender e querer mais de Deus. Não se conforme, meu querido, em simplesmente estar na igreja e fazer parte de uma dominação. Não se conforme simplesmente em estar em um culto. Faça o culto, se torne o culto. Quando eu venho para a igreja, estou como um paralítico, estou doente, estou dormindo. Eu simplesmente participo do culto. Então eu vejo defeito no músico, eu vejo defeito em tudo. Mas quando eu entro dentro da igreja, digo: Senhor, Tu sabe como eu cheguei esta noite aqui. Tu sabe, Senhor, como eu vim me arrastando esta noite. Tu sabe, Senhor, que o meu corpo físico não queria estar aqui. As minhas condições estão abaladas, as minhas emoções estão desestruturadas, Senhor. Mas eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer. E eu cheguei aqui para Te adorar. Eu quero esquecer, Senhor, que amanhã, Pai, eu tenho que resolver milhões de problemas. Mas este momento é o momento que eu tirei para Te adorar, para Te louvar e para Te exaltar. Conhecer o corpo de Cristo é eu me envolver com aquilo que Deus tem para mim. É eu me envolver e querer muito mais do que aquilo que eu tenho. Eu conhecer o corpo de Cristo não é eu passar dias, horas estudando um texto, extraindo dele algo para a minha vida e para ministrar ou pregar, não. Eu querer além disso, além da sabedoria, além do entendimento, além da interpretação, é eu buscar que vidas sejam tocadas, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam tocadas por Deus. Como que você está nesta noite? Como que você nesta noite está? Como que você está nesta noite? Aleluia. Como que você está vivendo esta noite? Você está dormindo? Você está doente? Você está fraco? Como que você está nesta noite? Você discerne o corpo de Cristo? Será que nós discernimos o corpo de Cristo? Será que eu discerno o corpo de Cristo quando eu chego e digo assim: ó, para mim não dá mais? Eu assumi um cargo, mas olha, eu não consigo. Eu vou entregar. Isso não é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é eu virar as costas para um culto. Ah, pastor, é só a internet, é só um culto transmitido. Não é só um culto, meu querido. É Deus tratando comigo e com você. Discernir o corpo de Cristo é ir além dos meus limites, das minhas emoções. É eu querer mais de Deus. É você sonhar com o mais de Deus. Sabe quando nós profetizamos aqui que chegaremos a 10 mil membros? Pela lógica, nós olhamos pela nossa cidade com 13, 14 mil habitantes. É loucura. Mas a loucura da cruz é para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Eu quero mais. Eu anseio por mais. Eu não me conformo em simplesmente ser um crente, em ser um pastor. Eu não me conformo. Eu não me conformo em simplesmente estar aqui. Eu quero mais. E eu quero convidar você também a querer mais nesta noite. Eu quero convidar a você a querer mais também nesta noite. A ser mais do que um líder. A ser mais do que um líder dentro da casa de Deus. Eu quero convidar você a ser mais do que você tem sido. Você amar mais a Deus. Você amar mais a Ele. E ainda que o amor para com Ele nos separe de algumas coisas, ainda que o nosso amor para com Cristo, nós temos que renunciar os nossos desejos, a nossa vontade, e às vezes sonhar, mas esquecer dos sonhos próprios, mas sonhar com o que Deus quer para nós. Aleluia.
Eu sinto a glória de Deus e o poder de Deus nesta noite, nesta casa. E eu sei que nesta noite o Espírito Santo de Deus fala com você. E eu quero dizer para você nesta noite: anseie mais por Jesus. Anseie mais do que ter uma liderança dentro da igreja. Anseie mais do que ser um líder. Anseie em ver o sobrenatural de Deus. Anseie por conhecer o corpo de Cristo e discernir Ele. Queira muito mais do que você é. Será que Deus tem se agradado com o que nós temos feito com Ele? Será que Deus tem se agradado em olhar uma vez por mês e olhar que no primeiro domingo de cada mês você toca no corpo, você toca no sangue, mas você não discerne o corpo de Cristo? Você sabe que Deus precisa de você, o que Deus conta com você. Você sabe que você pode se doar mais e pode fazer mais para Ele. Você sabe que Deus quer muito mais de você. Mas o que você tem feito para Ele? Deus te chamou para algo sobrenatural. Deus te chamou para o inexplicável acontecer na tua vida. Oh, aleluia! Deus te chamou para algo muito melhor. Chegou o momento de você dizer basta para algumas coisas. Chegou o momento de você dizer basta para algumas coisas. Chegou o momento de você dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero dizer, eu quero descer ao tanque batismal. Senhor, eu quero me batizar. Eu sei, Senhor, eu sei, Pai, que eu sou pecador, mas eu quero me regenerar. Eu quero Te aceitar. Eu quero aceitar o Teu propósito para a minha vida. Chegou o momento de você dizer: Senhor, eu sei que eu não tenho, Senhor, reconhecido e nem conhecido o Teu corpo, porque tenho falhado em muitas coisas. Não tenho feito a Sua obra com amor, mas tenho levado de qualquer maneira. O Senhor disse assim no livro de Lucas: aquele que lança a mão no cabo do arado e olha para trás não é digno de entrar no céu. Ei, irmãos, aprenda a discernir o que está aqui. O Senhor não está falando aquele que lança a mão no cabo do arado é aquele que assume um cargo na liderança da igreja e agora parou. Não, o Senhor está dizendo para todos nós que levantamos a mão e dizemos: Senhor, eu Te aceito como único e suficiente Salvador. Neste momento você lançou a mão do arado e você vai começar a lavrar a terra. E se eu estiver lavrando a terra e eu olhar para trás, lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Quando eles estão saindo da cidade, eles estão tendo um livramento de Deus. Ló e suas filhas, eles estão saindo e não olham, mas a mulher de Ló, ela olha para trás e ela vê que está deixando joia, está deixando empregados, está deixando gado, está deixando uma vida de abundância. Ele está indo para uma vida que teria que começar tudo de novo. Então ela fica convertida, uma estátua de sal. Eu quero dizer para você nesta noite: você conhece a verdade, e Deus está dizendo para você, e há muito tempo Deus tem falado para você: é momento de você tomar atitude na tua vida. É momento de você dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando para você nesta noite. Quantas das vezes você já sumiu ou já subiu num altar para pregar a palavra de Deus? Quantas das vezes Deus usou você para falar com vidas que te ouviam? Hoje você está tão distante disso. Hoje você já não consegue mais sentir o envolver de Deus, o Espírito de Deus na tua vida. Deus está dizendo para você nesta noite: eu não esqueci de você.
Eu ainda tenho contemplado a tua vida, eu olho por você, eu velo por você, eu cuido de você. Mas é noite de você voltar ao aprisco. É noite de você voltar e de você começar a conhecer o corpo de Cristo. Oramando andaramas, decandarabacandará, yurandaramas, choramanduriciribiandaramas. É noite de nós, em um ato de aliança e de renovação com o corpo de Cristo, começar a tomar algumas atitudes, de voltar para o altar e cantar, de assumir a nossa posição de guerreiro e dizer: Senhor, eu não quero cantar, eu quero ir além disso. Eu quero abrir minha boca, Senhor, e minha língua enrolar e eu cantar em línguas estranhas. Senhor, eu não quero simplesmente, Senhor, ser mais um líder, mas eu quero começar a ver pessoas chegar e dizer assim: eu quero fazer parte da sua equipe, porque eu olho em você e vejo Jesus na tua vida. Irmãos, Deus está falando conosco nesta noite. Ele está nos chamando para um arrependimento, está nos chamando para conhecer o seu corpo, está nos chamando para querer mais e mais e mais de Deus. Deus está nos chamando nesta noite. Comece a mudar a tua vida. Saia do sono da indolência. O Senhor quer abençoar a tua vida. Aleluia. O horário não permite eu ir mais, mas eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito Santo de Deus está falando com você. Deus está falando com o líder dessa casa. Deus está falando com você que tem orado e tem dizido: Senhor, ó, eu quero deixar. Deus está dizendo não. A você que não quer assumir, Deus está dizendo: é hora. Entenda o chamado de Deus e o propósito de Deus para a tua vida e anseie por Ele, queira mais dEle. Aleluia. Queira mais de Jesus, queira mais de Jesus. Não coloque obstáculo. Não diga: eu não posso, pastor, por causa disso, por causa daquilo. Não existe, não coloque obstáculo. Deus te chamou do jeito que você é, da maneira que você é. Deus te escolheu desse jeitinho mesmo. Deus quer renovar nesta noite a chamada que Ele tem na sua vida. Eu não posso te ver aonde você está, mas um Deus que está no céu e olha para a face da terra está te vendo. E eu quero convidar você nesta noite, você que sente uma chamada a queimar dentro do teu coração, você que sente nesta noite ao ouvir o que o Senhor falou com você, algo queimar dentro de você, é Ele que está tocando em você. É noite de voltar, é noite de você tomar uma decisão, é noite de você considerar o que Deus está falando com você. Eu quero convidar você nesta noite, aonde você estiver, a dobrar o seu joelho e nesta noite renovar esta aliança com Deus. Querer mais de Deus na tua vida. Decida nesta noite em se batizar, decida nesta noite em aceitar a Jesus, decida nesta noite em reconciliar com Ele, decida nesta noite a voltar para a tua posição de guerreiro, decida nesta noite em voltar para o diaconato, voltar para o louvor, voltar para a mensagem.
coragem, voltar para a obra de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Quem sabe, Pai, o cavalo passou, quem sabe, Pai, a minha vida ou a vida passou, mas eu quero algo novo, eu quero me envolver, eu quero trabalhar, eu quero estar na tua seara. Seja o domínio, século do século, seja a honra, seja a glória, domínio. Aleluia. Do céu. Aleluia. Poderoso Deus. O Espírito Santo de Deus está falando com vidas nesta noite. Poderoso Deus. Deus está falando em especial com alguém nesta noite. Com tantos que Ele está falando, mas tem alguém que Deus está nesta noite falando com você, e Deus está te pedindo: lembra, filho, lembra quando você ocupou o meu altar, e eu muito falei através de você. Eu não mudei, eu sou o mesmo Deus. Você está muito longe da minha presença, mas nesta noite você foi direcionado pelo meu Espírito Santo a entrar neste culto. E eu nesta noite estou falando com você. É noite de voltar, é noite de assumir a posição que eu te dei, porque eu te escolhi no ventre de sua mãe, eu te separei por profetas a nações, eu já usei a sua boca para falar com muitos. E o que você tem feito com aquilo que eu te dei? A sua boca já não me serve, teus lábios já não me glorificam, os teus lábios já não me louvam. Mas é noite de você receber a glória, é noite de você receber a unção, é noite de você ser renovado, é noite de você abraçar a cruz, é noite de você voltar. Volta nesta noite. Seja um louvor, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelo Aleluia. século do século. Eu quero orar por você nesta noite. Poderoso Senhor amado Deus eterno Pai, eu quero pedir, Senhor amado, por esse teu filho, a tua filha que me ouve nesta noite. Deus. Pai, que nesta noite, Senhor, ele entende, ela entende que precisa querer mais de ti. Pai, que tu tem muito mais, meu Deus, para esta vida. Pai, que tu não deu, Senhor, uma voz bonita, Poderoso, que tu não deu, Senhor, disposição por dar, mas que esta vida precisa mais de ti. Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que está fraca, Senhor, que está doente, a esta vida que está dormindo espiritualmente, Senhor, por ter tocado no teu corpo indignamente e não ter discernido o corpo de Cristo. Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que nesta noite reconhece que precisa mais de ti. Por essa vida que tu falar ao coração que precisa voltar,
que precisa voltar às raízes, que precisa voltar, Senhor, e tomar, Senhor, aquela posição que deixou de guerreiro, de guerreira de Deus. Que meu Deus e meu Pai ainda, Senhor, que da maneira que está confortável, está bom, mas não é a maneira que Tu chamou este Teu filho, essa Tua filha. Tu nos chamou para algo sobrenatural. Tu nos chamou para viver, Senhor, o extraordinário de Deus. Pai, viver o Teu extraordinário, Senhor, é enfrentarmos tempestade, mas, Senhor, somos, Senhor, enraizados na rocha. O vento pode nos balançar, mas nós permanecemos firmes, porque somos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E ainda que 1000 caia do lado e 10.000 ao outro, mas nós não seremos atingidos, porque a Sua palavra é broquel, a Sua palavra é escudo, a Sua palavra nos protege, a Sua palavra nos põe de pé, Senhor. Ouramando Urandarabás, Decandarabacandarai, Urandarabás, Ouramando Urifiri Andarabás. Ouramando Urifiri Andarabás, Decandarabacandarai, Urandarabás, Ouramando Urifiri Andarabás. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, aleluia, Deus, aleluia. Pai, consola cada vida, Senhor. Aleluia, abençoa cada um nesta noite. Eu quero nesta noite fazer um convite especial para você. Eu quero convidar você nesta noite que está afastado do caminho de Deus. Eu quero nesta noite convidar você. 2 convites. Eu quero convidar você nesta noite que está afastado do caminho do Senhor, ou você que nunca serviu a Deus, a fazer um renovo com Deus, a reconciliar com Deus. Eu sei que tem vidas nesta noite que estão me assistindo, e que Deus está falando para você que você precisa reconciliar com Ele. Você precisa o aceitá-lo novamente. Você já serviu a Deus. Você não viveu o sobrenatural, mas você já viu o poder de Deus. Mas você está distante de Deus. E a cada dia você está se distanciando mais. Mas Deus nesta noite Ele está te chamando. Ele quer nesta noite um concerto contigo. Deus está chamando você nesta noite, que há quanto tempo você está dentro do templo, mas você não decidiu ainda em conhecer mais Jesus. E por esse fato de não decidir, você até hoje não decidiu em descer um tanque batismal e se batizar. Isso está fora da sua cogitação, e você diz: eu não posso, eu preciso me libertar. Não, eu estou te convidando nesta noite. Não espere ser liberto. Deus está falando para você nesta noite. Você precisa tomar uma decisão e descer ao tanque batismal. Deus está falando para você nesta noite que tem uma liderança dentro desta casa ou em outra casa. Deus está dizendo para você: queira mais de mim, porque você ainda não experimentou o meu sobrenatural. Eu tenho te dado sonhos e você tem sonhados, mas os sonhos que você tem para a posição que você ocupa, muitas das vezes são interrompidos, muitas das vezes são baqueados, muitas das vezes são fragilizados. Mas você tem um sonho. Deus tem muito mais do que você tem sonhado. A você que deixou a liderança da casa de Deus, se arrependa. Volta à prática do primeiro amor. Conheça o corpo de Cristo. Discirna o corpo de Cristo.
Abrace a Cristo. Volta, 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 volta. Se arrependa e volta. E eu quero dizer a você nesta noite que me assiste, se nesta noite você deseja, e o Espírito de Deus tocou no seu coração, escreve aí nos comentários aí de onde você está assistindo: eu quero reconciliar com Deus, eu quero voltar a exercer o que eu deixei, eu quero me batizar, eu quero voltar à minha posição, eu quero voltar ao primeiro amor. Coloca aí, isso vai ser um ato de fé para com Deus. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia, aleluia. Não perca a oportunidade, não perca esta noite, mas reconcilie com o Senhor. Escreve aí: eu quero voltar, eu quero voltar aos braços do Senhor, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar. Aleluia. E volta para Deus.